Boa noite, pessoal. Boa noite você que está nos acompanhando em mais essa transmissão ao vivo aqui pelo canal da Igreja Adventista do Renascer. Mais uma noite, domingos especiais, a série O Mistério da Profecia. Hoje nós temos conosco o nosso pastor distrital, que será quem vai trazer a palavra, é o pastor Eliabe Neves. Pastor, dá uma boa-vinda aí, boas-vindas aí, pessoal. Olá, amigos, boa noite aí para vocês, que Deus possa estar acompanhando a cada um de vocês nesse momento especial, onde nós teremos então assim esse culto, que Deus possa falar ao seu coração nessa noite e que possamos ser abençoados por Ele. Antes da gente poder louvar, fazer os nossos momentos de oração, eu quero fazer a promoção desse material aqui com você, para você, que é uma série de estudos bíblicos chamado Profecias de Esperança, que a gente vai começar a partir da última sexta-feira do mês, aqui por esse canal, o canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia Renascer, e a gente vai fazer aqui logo no final do vídeo. Você vai acessar ali a descrição e você vai ter um link no qual você vai poder se inscrever, não só para poder acompanhar a série, mas também para receber esse material aqui. A Profecia de Esperança, lá no final, na descrição, você faz a inscrição, acessa o link para você poder participar desse momento. Nós vamos louvar agora, vamos ter um momento de louvor, e aí enquanto nós louvamos, você também vai ter a oportunidade de elevar sua mente a Deus por meio desse louvor. Agora vai. Redenção já não demora, o mel que fere a alma vai sumir. Está na hora, quero ver o céu se abrir. Está na hora, sinais do fim, minha visão é agora. A minha fé vai se concretizar. Está na hora, quero ver Jesus voltar. Está na hora de aquecer o coração e amar o meu irmão como eu amo a mim mesmo. Está na hora de viver a pregação e sair da mornidão, por Jesus intensamente me apaixonar. Está pronto para quando Ele voltar. Está na hora. Está na hora. A minha redenção já não demora. O mal que fere a alma vai sumir.
Amém. Amém. Agora nós vamos fazer nosso momento de oração. Nós vamos estar orando pelas pessoas que estão adoentadas, pelas famílias que estão enlutadas. Vamos orar para que Deus abençoe a sua vida e para que Deus ilumine a mente do pastor que vai estar, depois do momento de oração, abrindo a palavra de Deus, compartilhando a palavra do Senhor. Oremos. Pai querido, nós te louvamos, ó Pai, pelas tuas misericórdias. Te louvamos, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre o teu povo. Falo, Senhor, em bênçãos, porque, apesar das dificuldades que estamos vivendo com essa pandemia desde ano passado, nós temos visto tua mão poderosa refreando o mal, livrando pessoas que estavam até mesmo num estágio avançado dessa doença e foram curadas pelo teu poder. Sabemos que outras pessoas dormiram no Senhor e temos a certeza que tu estás continuando com a tua mão sobre este país, sobre cada profissional de saúde, sobre cada família, dando, Senhor, o livramento para que possamos estar aqui em condições de estar te adorando e te louvando. Por isso, Senhor, te agradecemos pelas bênçãos, pedimos que tu venhas consolar cada família que está enlutada, mas também, com a tua presença, dar-lhes esperança. É o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Nessa noite, nós teremos o tema número 2 dessa série, O Mistério da Profecia, que fala Sinais da Última Crise. Então, nesse momento, teremos aí o pastor Eliabe, que vai estar compartilhando conosco a palavra de Deus. Ok, amigos, boa noite a vocês. Então, vamos juntos aí compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. E nossa série está com base nesse livro, O Ministério da Profecia. Vou pedir só um favor ao Glaucio, para que ele possa ou mutar ali o microfone dele, porque está dando eco aí no retorno, acho que é do seu aqui no meu, e aí só para... tem o seu microfonezinho ali, e aí eu não fico me escutando duas vezes, para não acabar atrapalhando aí. No íconezinho onde tem o microfone, só se eu clicar em cima que já resolve. Deixa eu só minimizar aqui a tela. Vamos lá. Amigos, nós iremos então tratar desse tema, que é o tema 2, que são os sinais da crise final, os últimos acontecimentos dessa terra. Então, nós iremos trabalhar um pouquinho sobre esse assunto, e assim Deus irá falar, espero comigo, com o seu coração, para nós estarmos preparados para esses últimos momentos, né, que teremos na história dessa terra. Então, o livro é esse, depois se você quiser adquiri-lo aí com o Ministério de Publicação da Igreja, Associação, Comportores, é um livro interessante para se ler, é um livro do pastor Mark Phelan, e ele é um livro que vai trabalhar bem mais desse assunto, os temas que nós trabalhamos durante todos esses domingos. Hoje nós iremos falar, então, como eu disse aí, sobre os sinais da última crise dessa terra. Quando você olha para os sinais de última crise, nós somos reportados também para uma cidade chamada Jerusalém. E Jerusalém, ela tem uma parte importante em toda a trajetória do povo de Israel, porque as pessoas, quando olham para Jerusalém, ou quando vão ou visitam Jerusalém, ou quando estão ali, Jerusalém tem uma marca importante nesses momentos da história, porque ela nos relembra não só do início, né, do ministério de Cristo, mas ela parece ter um papel predominante até nesses acontecimentos finais. Você encontra algumas brigas e dissensões ainda ali em Jerusalém, mas Jerusalém você tem essa caracteriza aí
pelo templo, por essa bola alaranjada aí, e na cidade de Jerusalém, você tem então assim como em alguma forma o centro das atenções, né? O povo de Jerusalém, você tem ali o monte, onde está o templo, né, que tem um significado muito especial para os judeus, mas também para os muçulmanos, para os cristãos, e há uma briga entre eles, né, de a quem pertence. Então você tem ali o conflito entre Israel e palestinos, para que possa ter ali o seu local no templo para adoração, e o Monte Santo ali onde está o santuário, e você sempre tem essas brigas ali de, de, de momentos que são inimigos até nos dias atuais, até nos dias de hoje. E quando você olha para o templo, Jesus fala uma profecia, que essa é uma profecia que precisamos entender, que é uma profecia dupla. E nessa profecia Jesus fala de dois momentos muito especiais. E desses dois momentos que Jesus trata, e os discípulos perguntam, é que nós iremos também ter uma base do nosso estudo nessa noite. Jesus falou sobre os discípulos, sobre o templo de Jerusalém que seria destruído pelo exército, e ali entra então uma discussão. E quando você vai para a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 20, Jesus diz: quando, porém, vier Jerusalém sitiada dos exércitos, sabei que está próximo da sua devastação. Jesus, então, fala nesse momento sobre um acontecimento que teria sobre Jerusalém. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém é sitiada, e em meio ao sítio que acontece ali em Jerusalém, um cerco acontece. Desse cerco, Flávio Joséfo até é um historiador da época, ele relata o que aconteceu em volta desse cerco, como foi esse momento de sítio, em que os pais não tinham comida para dar aos seus filhos, literalmente alguns morriam, e eles aproveitavam para comer até mesmo aquelas pessoas que estavam ali sitiadas, trancadas, em um momento de barbaridade, até que chega a um ponto em que Jerusalém é queimada, colocado fogo, e muitas pessoas, milhares de pessoas morrem ali, e você então tem esse anúncio de Jesus sobre esse momento, sobre Jerusalém que seria sitiada e destruída. Mas também você tem agora Jesus falando sobre esses momentos, e quando Jesus começa agora a ter um discurso com os seus discípulos, Jesus fala assim: olha, diz-nos, Senhor, quando sucederá essas coisas? Que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século? Mateus 24, versículo 3. Quando Jesus, então, falou para os seus discípulos sobre esses desastres, eles começam agora a associar esses desastres com algumas coisas que iriam acontecer sobre o tempo do fim e sobre a vinda de Jesus. E eles começam agora a fazer duas perguntas. Senhor, quando isso acontecerá? Falando sobre Jerusalém. E agora a segunda pergunta: quais serão os sinais da sua volta? E Jesus, então, ele começa agora a responder essa pergunta dupla dos discípulos. Porque em um momento ali, quando os discípulos fazem essas duas perguntas, você tem então a segunda pergunta, que é a pergunta importante para o nosso estudo dessa noite. Quando acontecerá os sinais da consumação dos séculos? Jesus se referia então à queda de Jerusalém na primeira parte, e agora os discípulos fazem assim: quando serão os sinais? E Jesus aponta agora para Mateus capítulo 24, que será a base do nosso estudo de reflexão dessa noite. Mateus capítulo 24, na qual Jesus ele começa a trazer ali, no seu sermão profético, a destruição do templo, mas também um período de grande provação para o povo de Deus. E em Mateus 24, Jesus mencionou ali mais de 20 sinais que precederia a sua volta. Então, para entendermos então esse bloco especial, Jesus fala sobre o momento da sua volta, agora tem uma aplicação pessoal e primária sobre a destruição do Templo de Jerusalém, mas depois Jesus agora traça uma linha sobre os sinais da sua volta, do seu retorno a essa terra, e agora Jesus fala de mais de 20 sinais que precederiam a sua volta. E nós iremos estudar alguns deles nessa noite, para que a gente possa então assim compreender um pouquinho mais
sobre esses acontecimentos. Ele, lógico que esses sinais, eles poderiam ocorrer repetidas vezes ao longo dos séculos, não quer dizer que aconteceria apenas uma vez, mas aconteceria diversas vezes ao longo dos séculos, mas também essa cadeia de acontecimento nos apontaríamos para um momento muito significativo. Mateus 24, versículo 6, ele começa a falar, e certamente nós ouviremos de guerra, rumores de guerras, vede, não vos assusteis, que é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Mas ainda não é o fim. E Jesus, então, agora ele começa a falar sobre alguns sinais. E quando ele fala, olha, esses sinais acontecerão, mas calma, que quando acontecer, esse ainda não é o fim. Outros sinais virão para que as pessoas possam se preparar para esse momento grandioso que é o encontro com Jesus. Mas ao se encontrar com Jesus, o mundo natural, sobrenatural, os acontecimentos mostrariam então para o seu povo, para lembrar-se das palavras de Jesus, que há um acontecimento que virá. E esses sinais alertariam-nos para que pudéssemos estar a cada dia nos preparando para esse encontro com Cristo. E agora Jesus fala sobre um primeiro sinal, que ele fala sobre o sinal religioso. E quando você encontra Jesus falando sobre esses sinais religiosos, você começa Jesus falando sobre falsos profetas. E quando você vai para Mateus 24, você tem um texto que nos diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operadores de grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Não seria algo simples. Seria momentos de grande engano. E o principal de tudo isso é que nós só seremos enganados se nós estivermos longe das Escrituras. Longe das Escrituras, somos alvos fáceis para qualquer falso profeta, para qualquer pastor, para qualquer líder religioso, porque estamos distantes da Bíblia, e quando estamos distantes da Bíblia, somos alvos fáceis para sermos enganados. E agora ele começa a falar sobre, olha, virá então falsos profetas. Eu quero até mencionar para você um deles, ou dois, na verdade, Jim Jones. Ele foi conhecido como a seita da morte. Jim Jones, ele tinha uma declaração que era a marca das suas pregações e do seu discurso. A marca do seu discurso era o seguinte, ele dizia, sabe o quê? Olha, a Bíblia está abaixo das minhas palavras. Vocês devem seguir as minhas palavras ao invés de seguir cegamente a Bíblia. Se a Bíblia falar naquilo que eu disse, ok, mas tem partes que eu sou a autoridade maior, que eu estou acima da Bíblia. Então me escutem, porque eu serei uma autoridade sobre vocês. E nesse desfecho, queridos, ele leva os seus seguidores até um campo, até uma cidade ali onde ele estava sitiado, e ele começa então a conduzir o seu povo para que eles pudessem segui-lo cegamente em uma reunião específica. Ele reúne todos ali, eram quase 1000 pessoas, e agora ele dá uma bebida para eles, refrigerante misturado com cianeto, e ali mais quase 1000 pessoas morrem, porque ele disse que aquele ali era a dose da salvação e da purificação. As pessoas tomam, morrem, quase 1000 pessoas, seguindo cegamente um líder religioso. Um outro também, que é o David Corrence, ele tem a tragédia também de Texas, onde ele leva ali os seus seguidores também, mais uma vez, a segui-lo cegamente, e nessa tragédia outros milhares perdem a sua vida, porque eles diziam que ele era o Cordeiro de Deus. E em seus ensinamentos, ele começa então a levar os seus cristãos a cometerem a passagem para o paraíso seria tirando a sua própria vida. Sem falar de tantos outros loucos, como você teve ali do cometa Hale-Bopp, de seitas que apareceram e que pessoas começaram a seguir essas pessoas, em qual falava que o universo estava completo de luciferinos, e com isso, quando o cometa Hale-Bopp passasse, eles deviam se suicidar, porque ali seria a transição para que eles pudessem chegar ao céu. Olha só que loucuras. Tantas pessoas enganadas
e não só enganadas, mas levadas até mesmo à morte, porque seguiram cegamente líderes religiosos. E a Bíblia deixa isso muito claro. Jesus, ele também predisse que esse surgimento espiritual falsificado levaria as pessoas ao fascínio com fantasmas, magos, coisas ocultas. E você vê isso hoje em filmes. Quantos filmes surgem aí de ocultismo, mistérios? Só para você ter ideia, um dos livros mais vendidos para adolescentes estava sendo aí o Harry Potter, o magozinho ali que tem poderes, e você tem séries seguidas sobre ele, milhões de pessoas sendo enganadas, vendidas, comprando essas ilusões. E até mesmo, às vezes, muitos cristãos que começam a comprar livros ou séries, ou seguindo esses filmes, se alimentando daquilo que não é sadio para sua mente, muito menos para sua espiritualidade. Jesus, então, ele começa a advertir, porque isso iria acontecer. E, queridos, olha só, estima-se que hoje entre 5 e 7 mil pessoas estão envolvidas em seitas ou grupos similares a esses só nos Estados Unidos, sem falar em todo o país, em todo o mundo. Então, pessoas que são envolvidas e sendo enganadas por essas crenças. E eles estimam aí que são mais ou menos 180 milhões de seguidores nesse rótulo de seitas, magos, fantasmas. E você começa então a perceber que há uma outra esfera sendo pregada, que é a esfera da nova era. A esfera da nova era que as pessoas começam agora a acreditarem que um dos sinais dessa crescência da ideia da nova era é que você é o seu Deus. Você é o seu Deus e nós somos deuses, então dentro de você tem o seu Deus, então você é líder e pode dirigir a sua própria vida. Você não precisa seguir uma religião, uma verdade, algo absoluto, porque você mesmo tem a liberdade de direcionar. Isso tem crescido nesses últimos 25 anos. Esse movimento alcançou um crescimento de 247% de pessoas que acreditam que eles são os seus próprios deuses. E por isso eu não preciso seguir simplesmente uma verdade absoluta, mas que eu posso seguir as minhas próprias verdades. E você começa, então, a entrar nessas falsas, as primeiras falsas que Deus nos diz, olha, terão falsos cristos e falsos profetas. A gente não precisa ir muito longe, como tem aqui alguns exemplos dos Estados Unidos e outros lugares, mas você conhece algumas igrejas ao nosso redor que começam também com essas crenças, pregações mentirosas, com ensinos nas quais não santificam ao Pai, nem muito menos exalta a Cristo Jesus, ou até mesmo meios religiosos que são apenas meios de enriquecimento. E Deus falou que se elegeria assim falsos cristos, falsos profetas, e se possível enganaria muitos. Um outro sinal que Cristo nos dá são o sinal do mundo social e político. Quando você olha para, ainda em Mateus, continue aí com a sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 6, capítulo 24, versículo 6, foi o texto que até que eu li logo no início, que você encontra Mateus, ele falando mais uma vez sobre esses sinais nas quais são as advertências de Jesus, da própria boca do Cristo, que diz, olha, e certamente ouviremos falar de guerra, os rumores de guerra, e veja que isso não te assuste, porque ainda não é o fim. Guerras, rumores de guerras. Amigos, para que a gente possa ter uma noção, hoje em dia, nós estamos vivendo um período de extrema complicações devido aos enfrentamentos do passado. Tantos países que enfrentaram a pobreza, quantas lutas tiveram pelas guerras que tiveram ao longo dos séculos e períodos, e você começa a ter Jesus aí falando sobre, olha, nós teremos aí nações que se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e você pode lembrar de acontecimentos de guerra, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra, Guerra do Golfo. Só nesse período, no século XX, para mim trazer aqui um dado específico para você, só no século XX,
nós tivemos aí 165 conflitos armados de guerra. E houve mais de 160 milhões de mortos por causa da guerra. E no século XX, você encontra aí esse número também assustador. Guerra do Golfo e tantas outras guerras que surgem ao nosso redor e que tiram a paz. Países que estão em guerras até os dias de hoje. Você tem ali a guerra na Síria, no Líbano, cidades totalmente destruídas, alvos do terror. Diz, olha, vai ter guerras, rumores de guerras e tantas outras que virão. Você tem aqui algumas que eu citei: Afeganistão, Sudão, Somália, Líbia, que estão enfrentando guerras atrás de outras guerras. E você pensa que quando chega um momento que há um acordo de paz, você encontra agora uma falsa paz. Jesus nos disse que teria essa sua profecia, na qual, quando você tivesse ali paz, tranquilidade, algumas coisas iriam acontecer. Eu queria compartilhar esse texto, até para não ficar assim, somente com a frase, mas em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, diz assim: quando andares dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores do parto, que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Jesus fala sobre essa profecia, que diz que em tempos em que as pessoas estavam vivendo em período de paz, em aliança de paz, essa imagem é até interessante, que você tem ali as pessoas de mãos dadas, né, em aliança de paz, você vê milhões e milhões de reais ou dólares gastos em armas nucleares. As pessoas falam de paz, mas eles estão, então, se fortalecendo em ogivas, em armas nucleares. E que paz é essa? Paz em que eles estão, por outro lado, se preparando ainda mais fortemente armados. Por isso Deus diz, olha, quando estiverem falando sobre paz, tranquilidade, segurança, saiba que virá também repentina destruição. Você tem um outro fator também que encontramos hoje, é a destruição dos destruidores da terra. Isso é algo interessante, amigos, porque quando nós vamos para a Bíblia, Apocalipse capítulo 18, versículo 11, a Bíblia nos diz exatamente contra essas pessoas que começam aí, olha só, 18, versículo, perdão, 11, versículo 18, né? 11, 18. Diz assim, na verdade as nações se enfureceriam, chegou porém a ira no tempo da determinação, para serem julgados os mortos, para se dar o galardão ao seu tempo e ao seu povo. Os santos a quem temos seus santos. E aí ele começa aqui a falar nessa parte específica, para destruir os destruidores dos que destroem a terra. A Bíblia também prediz, que Jesus diz que teremos um tempo complicado na qual a própria humanidade seria o potencial da sua autodestruição, na qual hoje nós encontramos o mundo se autodestruindo pelas nossas próprias mazelas. As nossas armas, as armas nucleares, os termos nucleares. Pela primeira vez, hoje, você tem no mundo ogivas capazes de destruírem o planeta Terra. Se países entrarem com guerras em outro país, você tem aí pessoas que têm poder de destruição em massa. Olha só que absurdo, que loucura. Paz, segurança com armas para que possam destruir países, o mundo. E a Bíblia de Deus diz, olha, viria assim, então a autodestruição. O povo começaria a se autodestruir. Nós não precisamos ir até muito longe nos exemplos de magnitude, mas nos exemplos pequenos, você vê hoje quanto o amor um pelo outro se esfriou e quanto o povo faz mal um ao outro. E nós temos também, até mesmo nas questões da ciência, que até mesmo os próprios cientistas, eles começam a se preocupar com o terror que encontramos em meio à destruição e
Lucas nos diz, né, em Lucas 21, 26, porque eles se desmaiariam de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Hoje você tem tantas armas, e essas armas que eu falo são as armas, até mesmo as armas humanas, a tecnologia que vem alcançando, que começa, então, os próprios cientistas a falar, olha, nós temos aí micro-organismo, temos vírus, temos tantas coisas que têm o potencial até mesmo de destruir a humanidade. E você começa, então, a perceber que eles mesmos estão preocupados com todo esse terror. E aí você encontra Lucas 21, 28, dizendo, ao começar essas coisas, você não tem que ficar preocupado. Você não tem que ficar desesperado. Pastor, guerras, rumores de guerras, olha os acontecimentos, olha tudo que está ao nosso redor, à nossa volta. A Bíblia diz, ao começar essas coisas, você tem que exultar e erguer a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima, irmão. A vossa redenção se aproxima. Quando nós começamos a coletar esses acontecimentos, nós olhamos e temos que entender uma coisa: Cristo está perto de voltar. Onde a mente secular vê desastres e motivos para temer, o cristão vê sinais que Jesus havia predito, sinais que ele havia anunciado. E essas coisas nos mostram que o fim está próximo. Por isso significa que Jesus virá e está perto de voltar, porque se ele disse e as coisas estão acontecendo e cumprindo, amigos, ele tem o controle do mundo e da história em suas mãos. E ele sabe o fim desde o princípio. E ele começa a dizer, olha, filho, isso irá acontecer, e por isso se preparem. Outra coisa que ele nos diz que seriam os sinais naturais. E quando você encontra os sinais naturais, você encontra aí o próprio Cristo falando também sobre terremotos, enchentes, coisas que aconteceriam. Uma jornalista, ela escreveu na Times a seguinte frase: se você acha que um desastre está se tornando mais comum, é porque estão mesmos. Hoje, nós abrimos a televisão, a internet, e você encontra desastres quase todos os dias em vários lugares do mundo. Enchentes, terremotos, tsunamis, acontecimentos naturais, tufões. Você tem aí furacões, Katrina e tantos outros nomes. Você começa a perceber que as coisas estão acontecendo ao nosso redor. Os cientistas já dizem também sobre a temperatura do mar, da água, como tem aumentado nesses últimos 30 anos. E aí as calotas polares ali têm o seu derretimento, e eles começam agora a olhar para as coisas que estão ao seu redor e começam a perceber que, olha, a natureza está clamando também. A natureza está clamando. O mundo está gemendo, está apontando para algo sobrenatural que irá acontecer. Enquanto o mundo clama, a natureza clama, alguns dormem. Alguns dormem. Deus nos prediz também que teríamos, então, fome, pestes e terremotos, como diz ali em Mateus 24, versículo 7. Você encontra aí, amigos, hoje, nós temos a nossa campanha sobre os alimentos, para que possa suprir as pessoas que estão passando por necessidades, mas você tem hoje 793 milhões de pessoas sofrem sobre subnutrição crônica, ou seja, 13% da população mundial sofre pela fome. E você tem aí 21 mil pessoas por dia morrem por má nutrição. A cada dia, 21 mil pessoas morrem por fome. E você, então, se você somar isso no decorrer do ano, você terá aí um número assustador, né? 7,7 milhões de pessoas no ano por crises da questão da fome. Amigos, você tem hoje, por outro lado, a alimentação que deveria ser saúde, saudável, vida. Você tem hoje aí na agricultura 10 milhões de toneladas de poluentes tóxicos que trazem danos não só para a alimentação, mas para a terra, para os rios e para os oceanos. O ser humano destruindo a própria terra. E aí com isso começamos a ter alimentos
cada vez que deveriam ser mais saudáveis, menos nutricionais. E você começa então a perceber que não é só a questão da fome, mas até mesmo a nutrição dos alimentos que temos hoje. Pestes, terremotos, o que falar dos acontecimentos que temos ao nosso redor, as pestes que acontecem, os terremotos que destruíram tantas e tantas cidades. Você tem aí o aquecimento global, cidades inteiras ou vilarejos, você encontra aí alguns lugares com o alto índice de queimadas. Nós temos aqui a Amazônia, temos lá na Austrália e tantos outros lugares que sofrem e padecem pelo aquecimento global. Você tem também as epidemias, e aí nós podemos falar com segurança, né? Porque nós estamos vivendo uma. Outras que já passaram, outras gripes, vírus, HIV. Hoje nós estamos enfrentando mais uma, coronavírus, mais epidemias que estão ao nosso redor, terremotos que destruíram cidades inteiras, devastando pessoas e cidades. E outro fato que nós encontramos que Jesus nos prediz é sobre os sinais na sociedade. Não sei se esse é um dos piores sinais, porque o ser humano a cada dia tem se tornado cada dia pior e corrupto. Mateus nos diz em Mateus 24, 37 e 38 sobre essa predição de Jesus, essa profecia que Jesus diz sobre os acontecimentos nos nossos dias, como estaria a população, como estaria o ser humano, como o ser humano demonstraria o seu amor um para com o outro. Em Mateus 24, versículo 37 e 38, nos diz, então, Mateus 24, 37, por isso, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, porque assim como nos dias anteriores do dilúvio comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, assim também será na vinda também do Filho do Homem. Você encontra aqui, amigos, algo muito interessante, em que o ser humano começa a viver a sua vida, e você sabe que os acontecimentos no tempo de Noé não foram simplesmente apenas na geração de Noé. Você começa a olhar para gerações anteriores e passadas e começa a você ver pouco a pouco. Hoje nós estudamos isso na nossa lição, né? Nós começamos a ver ali a história da queda, Caim, a maldade do homem, e pouco a pouco, paulatinamente, gerações e gerações vão se tornando cada vez mais corruptas. Um povo mau, cruel. E hoje você encontra e olha para o passado, você se enxerga e diz, olha, assim como será nos dias de Noé. As pessoas viviam desregradamente. E nesse viver, eles começaram então a tirar Deus do seu coração. Viviam de forma dissoluta, longe do Senhor. Em épocas más, sabe, amigos, se houve um tempo para você ter um coração retido a Deus, esse tempo é agora. Você encontra, eu estava vendo uma matéria esses dias, um tempo atrás, na verdade, eu estava vendo um motorista de São Paulo para o Rio, e quando ele está passando ali de ônibus, conduzindo o seu ônibus, chega um momento que ele entra na cidade, e quando ele está ali dirigindo, ele tem umas motos enfileiradas, era de um bar, onde era um bar com motoqueiros. O motorista tem um mal súbito, e ele passa mal ali, e ele então quase que desmaia, ele recobre e tal, mas ele bate nas motos enfileiradas e vai batendo e levando, carregando as motos. Os homens que estavam no bar saem revoltados, tira o motorista, e não era para socorrê-lo, tira de dentro do ônibus e batem e espancam o homem até a morte. Agora, recente, nós tivemos aí a matéria aí da criancinha de 4 anos de idade, em que a mãe e o padrasto que estava ali começam agora a espancar a criança, o homem a espancar, a bater. A mãe já tinha provas que comprovavam que ela já sabia o que acontecia, mas mesmo assim, pela maldade ou pelo egoísmo, nós não sabemos o que o ser humano deixa isso acontecer.
em que uma criança é levada à morte por mãos humanas. Tantos outros casos que nós encontramos no nosso dia a dia, de um mundo que está cada vez caminhando do mal ao pior. E por isso, amigos, a única forma, a única maneira de estar pronto para a volta de Jesus é se abrirmos o nosso coração para o amor de Deus habitar na minha e na sua vida hoje. Não tem outra forma. Nós olhamos para um mundo mau. Olhamos para a igreja, pessoas que deveriam demonstrar amor e carinho, encontramos discórdias, disseminações, pessoas fomentando um contra o outro, a discórdia entre o próximo, entre os irmãos, entre pessoas da mesma fé, da mesma igreja. Você olha assim, Senhor, onde vamos parar? Que mundo é esse? Que coração mau, pecaminoso do ser humano, porque simplesmente não ama o seu irmão, mas simplesmente ele obedece o mal. Ele vive para o mal. E se tornam, então, ali obcecado pelo mal. A Bíblia nos diz que nos dias prévios do dilúvio, viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra e que era continuamente mal os desígnios do seu coração. Continuamente mal. Assim como nos nossos dias de hoje, nós olhamos para o coração de pessoas, para as pessoas ao nosso redor, e você olha na igreja, na comunidade, à sua volta, pessoas que estão completamente, amigos, longe, distante do amor que é uma marca do discipulado de Cristo. E conhecerão o que são os meus discípulos quando amares uns aos outros. Como nós encontramos essa marca? Se nós só encontramos discórdias muitas vezes entre nós, o amor cristão que deveria reinar em nosso meio, não encontramos. E nós começamos, às vezes, a olhar para fora apenas. Olha o que aconteceu com a família de tal, olha o pai que matou a criança, e nós esquecemos de olhar para dentro, para a nossa casa, para a nossa igreja ou para a nossa vida. O amor familiar, o amor de pai com os filhos, o amor do marido com a esposa. Quantos vivem uma vida de máscara, na qual o mal impera no seu dia a dia. Enquanto nós falamos do mal, nós encontramos também outro sinal, que é a sexualidade explícita nos dias de hoje. Eu não preciso nem demorar muito sobre isso, porque hoje você tem propaganda de leite, a mulher pelada. Propaganda de fralda, uma mulher pelada. Propaganda de alguma coisa, a exibição do corpo. O corpo como uma marca da sexualidade. E hoje não só a exibição do corpo, mas então encontramos agora também uma outra marca, que é a sexualidade em que eles utilizam a palavra sexualidade plena. Eu posso viver agora o prazer da minha carne, da minha satisfação. E aí você encontra não só o prazer sexual, mas o prazer também envolvido com tantas outras áreas de perversidade do coração humano, pornografias e tantas outras coisas mais, que começamos a ver a maldade explícita no coração do homem. E você tem um diagnóstico que ataca totalmente os casamentos, que 40% dos casamentos terminam em divórcios. Isso é um número aí alto, muito mais alto em alguns países. Você encontra, então, o aumento da violência. Vocês já conhecem aí o nosso dia a dia, vocês estão inseridos nisso aí, na qual você sai da porta da sua casa, vai pegar um ônibus para o seu trabalho, você tem que enfrentar pessoas armadas ao nosso redor. E o relatório mundial sobre a violência tem crescido cada vez mais de forma absurdas. A violência é o quarto maior número de mortes de pessoas entre 15 a 44 anos de idade. Quarta causa maior de mortes no mundo, violência. Sabe, amigos, quando nós olhamos para tudo isso, começamos a nos questionar. A questão central da predição de Jesus sobre o tempo do fim não é que qualquer um desses sinais terminariam no tempo do fim, ou simplesmente que teríamos alguns acontecimentos pontuais ali. Não. A grande questão da predição sobre o tempo do fim, dos sinais de Jesus, é que esses sinais aconteceriam de forma simultânea, com intensidade crescente, que se indicaria cada vez mais o tempo do fim. Você, então, começa a olhar para trás e para os dias atuais, você começa a perceber
como cresce cada vez mais os sinais, mortes, perseguições, guerras, fome, terremotos, sinais na natureza. Você pode falar dos sinais da economia, Apocalipse 18, 17, que mostra ali as economias cada vez mais sendo quebradas. O Relatório Nacional de Dívidas diz que hoje que nós encontramos, os Estados Unidos é o melhor país do mundo para se viver. Só os Estados Unidos tem de dívida ativa 20 trilhões, nem é milhões, nem é bilhões, é trilhões de dólares em débitos. Coisa que, se os Estados Unidos quebrar, todos os outros países quebram, e você tem ali uma profecia clara de Apocalipse dizendo que essa profecia de Apocalipse 18, 17, dizendo que a economia iria ao caos. Então, nem a melhor economia sustentaria, porque seria agora um momento de caos nacional, mundial. Você encontra, amigos, tantos relatos que hoje, o que eu e você precisamos entender é que nós precisamos estar prontos, porque Cristo em breve voltará. Se fôssemos fazer um checklist, nós podemos olhar aqui, os falsos cristos, falsos profetas já se cumpriram. Guerras, rumores de guerras já se cumpriram. Clamor pela paz, mas sem obtê-la, se cumpriram. Fome, cumpridas. Pestes, cumpridas. Terremotos, se cumpriu. Imoralidade sexual, cumprida. Lares sendo destruídos, cumpriu. Violência por todo mundo, se cumpriu. A incerteza da economia, não preciso nem me demorar muito quanto a isso, porque nós já vivemos isso na pele nos nossos dias a dias, se cumpriu. Nós começamos a olhar, amigos, ao nosso redor e precisamos entender uma coisa. Tudo que Cristo falou está se cumprindo. E há algo que ele também profetizou que também iria se cumprir. Versículo 33. Mateus 24, 33 diz assim, assim também vos entendam que quando vir de todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Sabeis que sabeis que estou próximo já às portas. Cristo Jesus, ele em breve voltará. Ele virá para nos buscar. Nós olharmos para o tempo do fim, Daniel nos diz que o conhecimento se multiplicaria. E quando o conhecimento se multiplicaria, nós encontramos hoje a tecnologia nos nossos dias atuais. A tecnologia, as coisas que acontecem, a mente humana, computador, nós estamos aqui conversando uns com os outros, assistindo, enquanto trazemos pelo Zoom, você vê aí no YouTube, e olha só que coisa incrível, uma transmissão daqui, a internet passa para aí, chega a você, a inteligência da mente humana. E com esses desenvolvimentos, amigos, temos um último sinal, que é predominante para a volta de Jesus. O último sinal que nós encontramos em Mateus 24, 14, ele diz, e será pregado o evangelho a todo mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. O aumento da tecnologia, como Daniel nos diz, tem auxiliado também para que outras pessoas possam conhecer a Bíblia. Jesus está se movendo hoje em milhões e milhões de lugares, estão sendo pregados sobre Jesus, conhecendo sobre Jesus, a mensagem sendo pregada. Hoje você tem essa transmissão que atinge os nossos lares, mas também você pode depois compartilhar essa mensagem que vai chegar a outras pessoas, e as mensagens vão se compartilhando, a esperança vai se cumprindo, e vamos pregando sobre Jesus, passo a passo, e com isso, amigos, nós vamos buscando estarmos cheios de um poder, o poder do Espírito Santo de Deus, para continuar a pregação dessa mensagem, e então virá o fim. Jesus, ele está utilizando dos meios da pregação para que possa chegar o grande dia da volta de Jesus. Mas para isso, eu e você precisamos estar preparados. Nós olhamos para a nossa janela do mundo e vemos que tudo que Jesus disse se cumpriu e que está perto, às portas, o nosso mestre de vir. Aquele que há de vir virá e não tardará. Jesus virá a essa terra. Mas para isso, há uma mensagem a ser pregada, o evangelho do reino a todo mundo e a todas as nações, porque assim saberemos que está chegando o fim. Hoje nós temos a mensagem sendo pregada, a igreja crescendo e alcançando,
Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos buscar também o poder do Espírito Santo de Deus. Tem você orado pela busca do Espírito Santo? Tem você clamado a Deus para que o Espírito Santo possa se revelar na sua vida? Para que você possa utilizar até os meios que está à sua volta, da tecnologia, do seu testemunho, para anunciar às outras pessoas que Jesus breve virá, os acontecimentos estão aí, o mundo, a natureza está clamando já e anunciando que Cristo virá a essa terra. Está você se preparando? Está você buscando o poder do Espírito Santo de Deus? Eu queria te fazer até um desafio, amigos. Eu conheci alguns meses atrás uma sala chamada Sala 57. Não sei quantos de vocês já conhecem aí essa Sala 57, que é uma sala de pessoas que estão buscando o poder de Deus para esses momentos do fim, a busca do derramamento do Espírito Santo. Eles têm um culto via Zoom, igual a gente aqui, mas no Zoom eles pediram uma extensão até mesmo da sua plataforma, porque eles têm 1000 pessoas assistindo pelo Zoom, a capacidade de 1000 pessoas. E aí, quando eu recebi o link pelo Zoom, eu tentei entrar no Zoom, começa às 5 horas da manhã. Quando eu cliquei às 5 horas da manhã, apareceu uma mensagem: sala cheia, já tinha atingido as 1000 pessoas. E aí eles também transmitem simultaneamente, assim como a gente está fazendo, para o YouTube. No YouTube é um link fechado, você não simplesmente você acessa ali para que possa ter chegar a essa sala, você tem que receber esse link para que você possa então assistir a programação. E aí lá pela manhã tinham 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 pessoas buscando pela manhã o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Quando eu vi aquilo, eu fiquei assim maravilhado. Todos os dias, eu tenho já alguns meses entrado, todos os dias 5 horas da manhã buscando cada testemunho, cada pregação, cada mensagem, o poder da oração, as pessoas clamando a Deus, e você começa a perceber um movimento espiritual em que nós não estamos sozinhos, assim como estava o profeta falando: Senhor, eu estou aqui sozinho lutando contra os profetas de Baal, e aí que Deus revela que, filho, ainda há 7.000 que não prostraram seus joelhos. Está você buscando? Está você fazendo parte dessa busca intensa? Como está vivendo a sua vida? Como está a sua busca pelo poder do Espírito Santo, ou busca por Deus? Tem você vivido um cristianismo apenas de farsas? Sabe, amigos, eu tenho buscado nessa sala e no meu culto devocional também. Então, é algo assim que eu começo a perceber que está acontecendo um mover do Espírito Santo, um mover de Deus, por pessoas que estão buscando esse poder gracioso do Espírito Santo sobre a sua vida, para pregar com mais poder, para viver com mais intensidade e para proclamar a mensagem de um Cristo que virá e não tardará. Eu queria fazer um convite a você, um convite para que você possa entregar o seu coração ao Senhor, anunciar aos seus amigos, aos seus familiares, às pessoas que estão à sua volta, que Jesus breve voltará. Essa é a missão que Deus confiou às nossas mãos, porque eis que Ele está à porta e bate. E se alguém não abrir o seu coração, ele não tem como entrar. Não tem como ele entrar para ceiar com você, ceiar comigo, e assim estarmos com ele. Por isso hoje nós precisamos permitir que Jesus entre no nosso coração, termos um momento maior com Deus, essa busca pelo Espírito Santo sobre as nossas vidas, mas para que possamos proclamar essa mensagem de um Deus que virá, um Deus que virá. Às vezes nós estamos nos apegados a coisas, a casas, a carros, aos nossos projetos, aos nossos trabalhos, aos nossos sonhos, ideias. Temos que trabalhar, temos que sonhar, temos que nos organizar, mas nós não podemos perder o foco da volta de Jesus. Os sinais estão aí. As profecias já se cumpriram. Um anúncio está feito. E assim como ele disse, olha, quando você ouvires isso, não vos assusteis, mas tenha certeza de que o fim está perto. Cristo Jesus virá e não tardará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero te desafiar, amigos, a você cumprir essa missão, buscar mais ao Senhor, buscar mais o poder de Deus, buscar mais o Espírito Santo. E se quiser fazer parte comigo dessa caminhada também com Deus às madrugadas, às 5 horas da manhã, você não tem como... o link ele é disponível e depois você não tem... Fica por 1, 2 dias ali, mais ou menos, depois some, porque a ideia é o alimento diário, o manar diário. Quer você também se alimentar dessa jornada espiritual? Um grupo de pessoas se unir a outro grupo de pessoas que estão buscando, orando ao Senhor.
Pode ser que você esteja com uma crise familiar, com uma crise espiritual, com uma crise de identidade, com uma crise de confiança em Deus. Deus quer agir na minha e na sua vida. Por isso eu vou colocar até depois o link para você possa, se você quiser assistir pelo Zoom, você tem que entrar um pouquinho mais cedo do que às 5, às 4h30, 5 horas e ficar ali na espera para que possa entrar e participar do Zoom, ou então assistir pelo link do YouTube, que aí às 4 e pouco eu disponibilizo depois aí no grupo de vocês, para vocês possam assistir e começar essa caminhada também espiritual. Mas também isso não substitui a nossa caminhada individual e pessoal com Deus. Amigos, vamos nos consagrar mais, vamos buscar mais, para que Deus possa agir na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero, Glaucio, nós teremos uma música final, oração. Então, pastor, pode fazer oração, que depois da oração eu coloco a música. Então, vamos orar então, pedindo a Deus esse poder e essa busca pelo derramamento do Espírito Santo na minha e na sua vida, para estarmos prontos para os dias que virão. Não serão dias fáceis, amigos. Não serão dias fáceis. Mas com o poder do Espírito Santo, Deus nos dará forças para vencer todas as batalhas que iremos enfrentar. Querido Pai, nós clamamos ao Senhor, ó Deus, porque quando olhamos para a história e para os sinais da volta de Jesus, nós percebemos que tudo que o Senhor falou já se cumpriu. Já se cumpriram os sinais naturais, os sinais da natureza, os sinais das guerras, os sinais do caráter do ser humano, da sua maldade. Mas também, ó Deus, nós precisamos agora completar uma outra obra, a obra que cabe a mim e a cada um dos nossos irmãos que aqui está nos assistindo, a obra de proclamar um Cristo que virá, a pregação do Evangelho eterno a todo mundo. Nos ajude, ó Deus, a impactar a nossa comunidade, impactar no renascer, aos nossos vizinhos, à nossa família, aos nossos amigos, anunciando que Jesus virá e não tardará, e que a nossa vida possa ser uma pregação aberta, que possamos buscar ao Senhor com toda a intensidade, e assim, ó Deus, participarmos dessa jornada espiritual contigo. Ó Deus, faça as mudanças que precisam ser feitas na minha vida e na vida de cada um de nós que aqui estamos assistindo. E que assim o Senhor possa falar aos nossos corações, mas não só fale aos nossos corações, mas nos ajude a presenciar essas mudanças reais, e que essas mudanças reais possam fazer com que Cristo Jesus possa habitar em nosso coração. Ora vem, Senhor Jesus, habite o Espírito Santo em nós, assim nós pedimos e clamamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, Deus seja louvado, pastor Eliabe, pela sua vida, pelo seu ministério, pela pregação da palavra do Senhor. Queremos agradecer a você que ficou conosco até agora. Queremos que você permaneça ouvindo esse louvor e meditando na mensagem que acabou de ouvir. No próximo domingo, teremos mais um tema dessa série Mistério da Profecia. Forte abraço, Deus abençoe você. Mas tem que clicar em... Isso, foi. Não foi? Foi. Acho que só dá play agora aí na música. Isso aí. Penso em como eu estarei quando
Encerramos aqui nossa live. Uma boa noite. Uma boa semana para você. Deus te abençoe. Boa noite, pastor. Boa noite, amigo. Obrigado aí pela colaboração. Amém. Tamo juntos. Clica lá em cima para encerrar no YouTube.